Peraí, gente, vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Pronto. Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje para tratar desse tema com vocês. Vou falar um pouquinho sobre incidente de segurança envolvendo dados pessoais. Vou compartilhar um pouco do conhecimento aí, do que a gente tem visto até o momento, né, sobre esse tema que é tão recorrente aí na mídia. Bom, como a Cid já me apresentou, né, eu me chamo Mariana, eu integro o time do Jurídico Compliance da Tempest e eu sou advogada especialista em privacidade e proteção de dados. Aqui tem o QR Code, tá? Se vocês quiserem depois me adicionar no LinkedIn. Vamos lá, então, entrar aqui no nosso tema, né? Antes de começar a falar especificamente sobre o incidente envolvendo dados pessoais, eu acho importante trazer um pouquinho do conceito, né, do que é um incidente de segurança. Então, o incidente de segurança, ele é considerado um evento adverso confirmado, ou seja, que efetivamente ocorreu, e ele deve comprometer um desses três pilares, que são os três pilares da segurança da informação: a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade das informações. Então, a confidencialidade ela está relacionada ao acesso daquela informação, né? Então, se um terceiro que não teria, não deveria ter o acesso conseguir visualizar aquela informação, manipular aquela informação, a gente considera que houve aí uma quebra da confidencialidade. A integridade está relacionada ao conteúdo dessa informação, né? Então, a informação ser mantida íntegra, né? Original. E a disponibilidade é o requisito relacionado à informação estar armazenada naquele local onde a empresa, né? Onde o agente de tratamento terminou, para que ela esteja disponível a qualquer momento para a utilização da finalidade para a qual ela é empregada, né? Então, esses são os três pilares da segurança da informação. A violação, né, de algum desses pilares, ela pode ocorrer de forma intencional, que é quando realmente existe um agente, né, mal intencionado, que faz a invasão de um sistema, enfim, pega algum documento que ele não deveria ter acesso, então já com essa intenção, né, de acessar indevidamente, ou também de forma acidental. E aqui eu gosto de citar um exemplo que acho que está no dia a dia de todo mundo, né? Que é o envio acidental de um e-mail, né? Você encaminhar um e-mail para um destinatário incorreto, sem querer. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de erro, e às vezes esse e-mail pode ali conter informações sensíveis, enfim. Também é considerado um incidente de segurança, tá? Qualquer evento que quebre qualquer um desses três pilares. E aí, quando acontece um incidente de segurança, né, que até aí na descrição da palestra, como eu coloquei, né, quando a gente fala de incidente de segurança, a pergunta não é se ele vai acontecer, mas quando ele vai acontecer, porque não existe segurança 100%, né? E aí existem alguns frameworks técnicos, né, de resposta ao incidente, a gente tem o do NIST e alguns outros, mas aqui eu não tenho a pretensão de entrar nessa parte técnica, até porque não é minha expertise, mas só trazendo aqui alguns itens, né, que todos esses frameworks, esses planos demonstram lá, né? Então, primeiro a identificação desse incidente, né, a detecção. Em seguida, é necessário fazer a resposta, e aí a resposta ela tem diversas fases, né, a depender de como o incidente ocorreu, de como foi essa detecção. Então, em primeiro lugar, é necessário conter esse incidente. Então, por exemplo, se é identificado que um determinado servidor foi contaminado, né, é preciso tomar uma decisão, né? Você vai ter desligado, por exemplo, todo o sistema para evitar que essa invasão, né, se propague para outros servidores. Então, é necessário conter. E aí são medidas mais técnicas mesmo de segurança da informação, né? Medidas de mitigação também, né, para conter esse incidente e evitar maiores danos, e a erradicação, que seria de fato quando se considera que, enfim, aquele agente malicioso que estava ali atuando, ele realmente foi expurgado, né, foi interrompido. Por último, e não mais importante, né, a gente tem o pós-incidente, que são as lições aprendidas. E, como se costuma dizer, né, os sábios aprendem com os erros dos outros, né? Então, por isso que é importante a gente até acompanhar, né, tantas notícias aí na mídia, né, tanto se fala sobre os incidentes de segurança, para entender, no geral, quais são os tipos de fraudes, os tipos de ataque, né, que costumam ocorrer. E aqui nesse item, né, é o momento da empresa olhar ali para o seu sistema de governança, para suas medidas de segurança e tentar entender onde estava aquela vulnerabilidade, né, o que é necessário fazer para estar mais preparado para responder a um incidente ou então para evitar um incidente.
Então, basicamente, são esses passos que toda empresa, né, que sofre um incidente precisa passar. E aqui, só para dar para vocês uma dimensão, né, eu trouxe aqui essa linha do tempo, né, que é do Instituto Brasileiro de Segurança e Proteção e Privacidade de Dados, tá? É uma informação pública aqui. É uma linha do tempo que traz de janeiro até setembro desse ano, né, um contexto mundial, incidentes de segurança com maior repercussão na mídia, né? Então, a gente vê aí diversas empresas que passaram por incidentes de segurança, algumas com programas robustos, né, de segurança, da informação, de governança, mas isso é para mostrar que todos estão sujeitos, né? Então, não existe, de fato, a segurança 100%. Mas aqui o que é importante, né? A gente vai falar sobre incidente de segurança, mas não sobre qualquer incidente de segurança, né? O objetivo aqui é trazer um pouco daquilo que a legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê com relação a um incidente de segurança que contenha dados pessoais. Então, antes da gente entrar efetivamente nesse tema, eu vou passar rapidamente com vocês, né, alguns conceitos da LGPD. Então, o que é o dado pessoal? O dado pessoal é qualquer informação que possa indicar uma pessoa natural, né, que identifique uma pessoa natural. Além disso, a lei traz ainda uma outra classificação mais específica, que são os dados sensíveis, que são aqueles que vão revelar algumas características específicas do indivíduo. Então, por exemplo, a origem racial, convicção religiosa, dados relacionados à saúde, filiação a sindicato, caráter religioso, etc. E aqui também um outro conceito que é importante entender é que a lei prevê dois tipos de agentes de tratamento, né? O que é o agente de tratamento? Ele é aquele que é responsável, na verdade ele é uma pessoa física ou jurídica que trata dados pessoais, né? Nas operações de tratamento do seu negócio ou, enfim. O controlador vai ser aquele que toma a decisão sobre o tratamento de dados pessoais. Então, ele é o responsável por determinar como os dados vão ser tratados, onde eles vão ser armazenados, por quanto tempo, etc. Já o operador, ele é uma outra figura que ele vai tratar esses dados em nome do controlador, né? Então é importante ter essa noção, até porque a lei ela traz, né, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, traz algumas regras específicas, né, com relação a obrigações quando a gente fala de incidente de segurança. E é importante que também tanto o controlador quanto o operador eles devem nomear um encarregado ou DPO, né, que é o termo aí que a gente está mais acostumado a ouvir, que é o responsável por fazer a ponte ali de comunicação entre essa empresa, né, entre esse agente e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também os titulares. Bom, colocados esses conceitos aqui básicos, a gente vai entrar então no tema efetivamente da nossa palestra. O que a lei fala, né, o que a LGPD traz com relação à comunicação de incidente que envolve dados pessoais, né, que são alguns elementos básicos. E aqui é importante saber que, assim, o texto da lei, ela não traz ali a completude das regras, né, tudo que as empresas, enfim, precisam saber para como agir numa situação como essa, né. Então, essa lei, ela depende de um regulamento, que seria um outro documento mais específico, né, que está em elaboração pela autoridade, deve ser publicado, inclusive, ainda esse ano, tá? E aí vai trazer mais o detalhamento dessas regras. Mas, basicamente, o que a lei traz aqui? De quem é a obrigação de comunicar a ocorrência de um incidente de segurança envolvendo dados pessoais? É do controlador. Então, por isso é importante entender aquela primeira distinção que eu trouxe ali. Aquele que toma as decisões sobre o tratamento dos dados é que vai ter essa responsabilidade de efetuar a comunicação. O operador, ele não deve efetuar a comunicação diretamente para a autoridade ou para o titular, ele tem um dever de cooperação ali. Então, se ele identificar um incidente ocorrido no ambiente dele, onde ele estava tratando dados em nome desse controlador, ele precisa avisar o controlador para que sim, esse tome tome as medidas necessárias que cabem a ele como responsável efetivamente definido na lei. Para quem que deve ser feita essa comunicação? Né? Para a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e para os titulares de dados. Qual é o prazo para comunicar? A lei não determina. Ela coloca que é um prazo razoável. Né? Mais um pouquinho eu vou mostrar aqui para vocês que já existe, né, um entendimento, uma orientação da ANPD sobre isso. Agora, acho que aqui o item mais importante, quando eu preciso comunicar? Eu preciso comunicar qualquer incidente de segurança que tenha dados pessoais para a autoridade, para os titulares? Não, porque existe um critério muito importante. É sempre necessário fazer análise
do risco ou dano envolvido. Só deverá ser comunicado se esse incidente puder acarretar, e tiver um potencial de acarretar um risco ou dano relevante para o titular. Por que para o titular? Porque o centro da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, é a proteção do titular, né? A razão de existir da lei é justamente isso, né? Garantir e proteger esse direito fundamental de proteção aos dados pessoais. Então, é necessário fazer essa análise. E o que deve conter, né, essa comunicação? A natureza dos dados, né, se eram dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, os tipos de dados, quais medidas de segurança foram adotadas e, principalmente, né, os riscos que foram identificados por conta desse incidente, quais medidas, né, esse agente já tomou para tentar mitigar esses riscos. Então, basicamente, isso é o que traz o texto da lei. Então, como eu mencionei, a NPD ela já tem um texto de um regulamento, né, a ser publicado, ele ficou sob consulta pública durante os meses de maio e junho, então toda a sociedade ali podia acessar pelo portal e apresentar suas contribuições, e agora ele está em fase lá de finalização para a publicação. Mas mesmo antes desse regulamento, a NPD ela disponibilizou no site uma página, né, no site da autoridade, uma página com orientações gerais, né, sobre como proceder para fazer essa comunicação. Então, aqui, voltando naquele conceito inicial, né, lembrando que o incidente de segurança, ele vai sempre ser o quê? Uma violação a um desses três pilares, né, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Mas agora, não de qualquer informação. Aqui, necessariamente, eu preciso ter dados pessoais, ou dados pessoais sensíveis envolvidos, né? Então, e além disso, essa violação ela precisa necessariamente ter como resultado um risco ou dano relevante. E aqui, acho que esse é o principal parâmetro ali que a gente precisa ter muita atenção, né? E aí, como que eu vou analisar o que é relevante, né? Então, se a lei não trouxe ali um conceito ou critérios para eu entender o que é relevante, como é que eu vou fazer essa avaliação? Então, nessa publicação, né, na página da NPD, eles prevêem ali, né, tem uma lista de critérios que devem ser utilizados para fazer essa avaliação. E aí, esses critérios eles estão refletidos já no texto desse regulamento. O que a lei traz? Então, como é que eu vou avaliar se o risco envolvido ele é relevante ou não, né? Se eu devo comunicar ou não. Então, o que a lei traz de elementos? Tratamento de dados em larga escala. Então, por exemplo, se houver a possibilidade de que muitos titulares tenham sido atingidos, uma quantidade, um volume grande de dados expostos, né? Então, esse é um elemento que mostra que isso pode trazer já representa um risco relevante, né? A depender também dos tipos de dados. Se eu estiver falando de dados pessoais sensíveis, ou então eles colocam como dados de idosos, crianças também, né? Que são de grupos vulneráveis. Então, esse aí também é um elemento que, estando presente ali no caso, você já pode entender que aquele incidente é relevante. E aí também eles colocam riscos relacionados a fraudes financeiras, a uso indevido de identidade, fraudes em cadastros. Então, todos esses elementos, quando eles forem identificados, ele já deve acender ali a luz vermelha de entender que, de fato, eu tenho ali um potencial, né, de um risco ou de um dano relevante e, por isso, eu preciso efetuar essa comunicação. Aí, essa comunicação, como é que ela deve ser feita, né? Para a autoridade, existe um formulário, está disponibilizado no site da NPD, já é um formulário padrão, ele é bem autoexplicativo, digamos assim, para o preenchimento. Quem deve fazer a comunicação, né? O controlador, pode ser feita por um representante legal da empresa ou pelo encarregado, né? Que é aquele que já tem essa função de ser esse canal de comunicação. E aqui é importante, né? Essa comunicação ela pode ser feita de forma completa, que ela deve ser feita dessa forma, quando já tiver o agente, né, a empresa já tiver todas as informações, então ele já conseguiu entender ali exatamente o que ocorreu nesse incidente, quantos titulares foram atingidos, quais dados foram afetados, quais riscos, né, podem existir. Quando ele já tiver toda essa análise, ele pode fazer essa comunicação de forma completa. Ou então, se ele ainda estiver averiguando, apurando esse incidente, ele pode fazer uma comunicação preliminar, tá? E aí ele já, enfim, apresenta para a autoridade aquilo que ele tem, né, aquilo que ele já apurou, e até em 30 dias ele deve apresentar a comunicação complementar. E aqui é importante, né, como eu citei para vocês, a lei ali não fala o prazo, né? Qual que é o prazo razoável para a comunicação?
Nessa página de orientação, que consta do site da NPD, é colocado o prazo de 2 dias úteis, até 2 dias úteis. Porém, no texto do regulamento, está constando como 3 dias úteis. Então, eles estão seguindo a regra da lei europeia, da GDPR, que coloca ali 72 horas, tá? Então, não existe esse prazo, apesar de que hoje a gente já trabalha, né? Quem trabalha aí na área, trabalha com contratos, a gente já utiliza esse prazo de 2 dias úteis, né, como parâmetro, mas provavelmente o que vai, né, quando for publicado esse regulamento, o prazo a ser adotado será de 3 dias. Então, como vocês podem ver, é um prazo bem curto, né? Mas é até pelo risco envolvido, né, e pela necessidade dessa comunicação. E a comunicação aos titulares, né? Como é que ela deve ser feita? A lei determina que essa comunicação ela precisa ser direta e individual. Então, aqui, qual que é o ideal, né? O que é importante? O que a empresa precisa fazer? Ela precisa se esforçar ao máximo para conseguir identificar quais foram os titulares atingidos, para que eu consiga contatar individualmente cada um deles e apresentar essa comunicação. Se isso não for possível, porque, enfim, demandava um esforço muito grande, ou realmente não foi possível identificar exatamente os titulares atingidos, ela pode ser feita mediante uma publicação, né, nos meios de comunicação. Aqui a lei não traz um formato específico, né, ela precisa ser feita por carta, por e-mail, por mensagem, mas ela traz um conteúdo, né. Então, o principal elemento aqui, a linguagem precisa ser muito clara e objetiva, né, porque a gente vai estar, a empresa que sofre um incidente, ela tem que ter em mente que ela vai estar falando ali com a sociedade e com pessoas de diversas, enfim, de diversas níveis, né, de diversas profissões, então a pessoa não tem um conhecimento técnico, não tem um conhecimento de legislação, então é necessário que tenha esses itens básicos nessa comunicação, né, o resumo e a data da ocorrência, quais dados foram afetados, né, isso é super importante, entender se foram dados sensíveis, efetivamente os tipos de dados afetados, quais os riscos, né, que foram identificados, quais as consequências, então, por exemplo, houve um vazamento de login e senha, né? Por que é importante essa comunicação e a identificação exata, né, do que foi objeto de vazamento? Para que o próprio titular ele possa adotar algumas cautelas. Então, ele pode, sabendo, né, sendo comunicado disso, ele pode, por exemplo, já efetuar a alteração da senha dele, pode adotar algumas medidas mais simples, né, que vão protegê-lo de eventuais fraudes ou tentativas de fraude. E aqui o prazo é o mesmo, tá? Aquele mesmo estabelecido, que a lei fala é a comunicação da NPD e aos titulares em prazo razoável. Então, esses mesmos 2 dias úteis, né, pela orientação atual da NPD. Bom, e aqui entendendo um pouco na prática, né, como é que tá funcionando o entendimento da NPD sobre essa obrigação de comunicação. Eu trouxe aqui para vocês, vou falar um pouquinho de algumas sanções que já foram aplicadas. A ANPD, ela já aplicou 3 sanções, tá, por descumprimento do LGPD, e as 2 últimas delas foi apontada, né, como infração a violação justamente dessa obrigação legal de comunicação de incidente. Então, a primeira sanção aplicada com relação a isso, né, não foi a primeira sanção do órgão, teve uma anterior que teve outras infrações como objeto, foi essa aqui, e o órgão foi o órgão público, tá, que foi sancionado, que é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo. Esse é um instituto que faz o atendimento ali, né, tem toda a cadeia médica para atendimento dos seus beneficiários e dos dependentes. O que aconteceu nesse caso, né, contexto fático? A ANPD ela foi comunicada sobre a existência de uma vulnerabilidade no portal desse instituto, né, no site, que possibilitava o acesso por alguém que não tivesse credenciais válidas, em tese conseguiria ali acessar dados desses beneficiários dependentes. Foi feita essa comunicação, né, essa denúncia, a ANPD recebendo essa denúncia oficiou o órgão para que ele se manifestasse, e o órgão então apresentou a comunicação oficial sobre esse incidente, tá? Só que o que é relevante, né? O órgão ele demorou 3 meses para apresentar a comunicação oficial para a ANPD. Então, a ANPD já tinha o conhecimento e aí decorreu um tempo considerável, né? Até que essa comunicação fosse levada ali para a NPD. E, além disso, foi apurado ali durante esse procedimento preparatório, né, quando é recebida essa denúncia, a NPD inicia esse procedimento, ainda não é um procedimento sancionador propriamente dito, tá? E aí, o que foi apurado também? Foi efetuada uma comunicação aos titulares aqui,
mas essa comunicação ela foi considerada insuficiente. Por quê? Ela foi feita, foi realizada uma publicação no site, né, desse instituto, e foi realizada uma publicação individual também. Então, foram enviadas cartas, desculpa, mensagens de e-mail e de mensagens ali aos titulares que eles conseguiram identificar. Mas essa comunicação, ela não trazia especificamente quais dados tinham sido expostos, por exemplo. Também não trazia que tipo de risco, né, eles tinham avaliado que seria, esses titulares estariam sujeitos. Então, por não atender a esses requisitos, né, da lei, a NPD considerou que essa comunicação ela não foi eficiente, né? Então, foi considerado que houve aí uma infração, né, uma violação do artigo 48 da LGPD, e essa infração ela foi considerada grave, né? Por que grave? Primeiro, pela demora na comunicação, né, que isso dificulta a apuração, todo o acompanhamento, e principalmente com relação também a essas medidas, né, que os titulares precisam tomar e precisam ter ciência dos riscos a que eles estão expostos. E aqui o que é interessante também, os tipos de dados, né? O que foi exposto? Eram dados cadastrais, né? Então, nome, RG, CPF, mas tinha alguns dados mais delicados, né? Não vou falar sensíveis, porque pelo conceito da lei não é dado sensível, mas dado relacionado ao valor de salário e fotos de documentos, né? Então, assim, informações que facilmente, se cair na mão aí de criminosos, podem ser utilizadas para fraudes, né? Então, os riscos que foram identificados, né? Riscos de fraudes em cadastros, autenticação, e riscos de fraudes financeiras. Então, por conta de todos esses elementos, né, a autoridade entendeu que essa infração ela era de natureza grave. E aqui, qual foi a sanção, então, aplicada, né? Foi aplicada uma advertência com imposição de medida corretiva, que foi justamente ajustar o texto desse comunicado que estava ali no site do Instituto, né? Para atender todos os requisitos da lei. E aqui um detalhe importante, né? Acho que o que todo mundo espera quando a gente fala de sancionamento, né? De aplicação de penalidade pela NPD, é a questão da multa, né? Que antes mesmo da lei entrar em vigor, era o que mais se falava aí, que as multas elas vão aí até 2%, né, do faturamento bruto da empresa, podendo chegar até 50 milhões por infração, né? Mas aqui nesse caso, como o sancionado foi o órgão público, ele não sofre penalidade pecuniária, tá? Não pode haver aplicação de multa. Então, a LGPD claramente dispõe isso. Então, por isso que a penalidade aplicada foi de advertência, também com esse intuito, com essa medida corretiva, né? Porque aqui o objetivo da NPD é justamente, eles têm, inclusive, adotado assim, esse discurso, né? Em todos os eventos que eles comparecem, palestra, eles mostram que a ideia deles é, de fato, de cooperação, né? Então, a ideia não é sair aplicando sanções. Se chega ao conhecimento deles alguma falha, né, uma violação da lei, o que eles vão procurar fazer é esse acompanhamento, né, junto a essa empresa, junto a esse agente, e até como eles mesmos colocam, né, tentar reconduzir esse agente à conformidade com a lei. Então, aqui, por exemplo, durante esse processo preparatório, né, consta lá do relatório da instrução, que é público também, né, pode ser acessado no site da NPD, que tiveram ali diversos ofícios, né, determinando a correção do texto desse comunicado, né? Então, não foi imposta pura e simplesmente a sanção, né? Houve todo aí um acompanhamento. E o segundo caso que eu quero trazer para vocês, também relacionado a isso, ele é mais recente, a publicação foi na última quinta-feira, e aí também foi um órgão público sancionado aqui, foi a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Nesse caso, o órgão ele fez a comunicação para a NPD, ele apresentou a comunicação preliminar dentro daquele prazo, né, de 2 dias, informando que teria ocorrido a exfiltração, né, então a retirada de uma parte da base de dados da lista de espera do SUS do estado de Santa Catarina. E aí, que tipos de dados poderiam estar contidos ali, né? Além de dados cadastrais, nome, RG, CPF, etc., havia ali dados sensíveis também, né? Então, dados relativos à enfermidade desse paciente, ao tratamento, ao médico, ao procedimento, à consulta que ele deveria passar, enfim. Então, esses foram os tipos de dados ali expostos. E aqui, apesar de ter havido comunicação, né, para a autoridade, e nesse comunicado, o próprio órgão já ressaltou que existia risco, né, ali em razão de estar envolvido, né, dados de saúde, etc., e que era necessária a comunicação aos titulares,
Então, o próprio órgão já identificou isso na comunicação para a NPD, mesmo assim, houve uma demora considerável para ser feita essa comunicação. A comunicação para os titulares ela foi feita após 7 meses da ocorrência desse incidente. E ela foi feita apenas via site, né, um comunicado publicado ali no site da secretaria. E aí, como eu falei, né, mas a comunicação ela deve ser individualizada desde que eu consiga identificar esses titulares. Só que ao longo do processo preparatório também, nesse caso, a própria secretaria informou que tinha identificado os titulares, que estava validando os dados de contato para fazer essa comunicação, e a NPD enviou diversos ofícios aí ao longo desse processo para a secretaria, concedendo prazos, solicitando as comprovações das comunicações, e a secretaria não cumpriu a obrigação, não comprovou. Então, por essa razão, né, porque era possível fazer e não foi feito, é que a NPD entendeu que ocorreu a violação, né? A lei não foi cumprida também aqui como ela deveria. Da mesma forma, foi considerada uma infração grave, né? Porque aqui a demora na comunicação foi ainda maior, né? Ainda mais relevante, e isso poderia acarretar danos, né? Relacionados à saúde, né? Porque aqueles dados expostos, pessoas ali mal intencionadas, né? Que estejam ali em mãos daqueles dados, a gente sabe todos os tipos de golpe, né? Que são aplicados. Às vezes a pessoa recebe uma ligação para venda de um medicamento, venda de um tratamento, enfim, além dos riscos, né? Com relação ao uso daqueles dados cadastrais. Então, permanece aí o risco também com relação a fraudes financeiras, etc. Então, por conta desses elementos, essa infração ela também foi considerada como grave, né? E a sanção aplicada também foi de advertência e aí com 2 medidas corretivas. Tanto a manutenção desse comunicado no site por mais 90 dias, né? Porque muitas vezes, como eles não tinham conseguido identificar todos, né? Era importante que aquilo tivesse publicizado. E também a comunicação individualizada para aqueles titulares que eles tinham conseguido, de fato, identificar. E aí é importante, né? Essa comunicação deveria explicar exatamente a dimensão, né, do incidente, os dados envolvidos, porque, mais uma vez, qual é a preocupação aqui da lei e da NPD, né, em que ocorra essa comunicação, né? O centro aqui, o ponto principal dessa lei é a proteção do titular. Então, é importante que ele tenha esse conhecimento, que ele tenha essa transparência, que ele tenha uma linha de contato direto com essa empresa. Então, por isso que nesse comunicado ao titular, precisa ter, por exemplo, os dados de contato do DPO, do encarregado. Porque qualquer dúvida que esse titular tiver, ele tem que conseguir ter um fácil acesso, né, à empresa para esclarecer essas eventuais dúvidas. Então, aqui a gente pode ver já um pouco da aplicação na prática, né? Das 3 sanções aplicadas, 2, né, foram relacionadas à infração justamente dessa obrigação legal de comunicação. E aí, além da LGPD, né, do regulamento aí da LGPD que vai ser publicado, eu quero trazer aqui para vocês também que existem ainda outras regulamentações, né, outras regulamentações que trazem algumas regras ainda mais rígidas, ainda mais restritivas, né? Então, como exemplo, a resolução 342 do Banco Central do Brasil, essa resolução ela alterou o regulamento do PIX e ela trouxe uma nova obrigação para as instituições financeiras. Então, as instituições financeiras elas têm aí a obrigação de comunicar aos titulares qualquer incidente de segurança que envolva, né, uma base de dados do PIX, desde que contenha dados pessoais, né? Então, muitas vezes a chave PIX são dados pessoais, né, e-mail, CPF, etc. E aqui o mais interessante, né? Ainda que esse incidente não acarrete risco ou dano relevante ao titular. Então, assim, já está indo para um caminho bem diferente do que a lei está trazendo, né? Então, aqui eu não tenho que avaliar, se o risco for relevante, eu devo comunicar. Não, eu preciso comunicar. E aqui também esse último item, né? Ainda que essa instituição financeira ela não seja responsável pelo incidente, né? E aqui também diferindo bastante do que a lei traz, porque a obrigação de comunicar o incidente seria do controlador, né? Aquele que toma as decisões. Se o operador identificar, ele precisa fazer o quê? Comunicar ao controlador, para que o controlador cumpra essa obrigação legal. Então, aqui a gente pode ver uma regra setorial, né, muito mais rígida, né? Então, esses setores regulados, como o da saúde, financeiro, né, existem, preciso ficar atento, né, a depender do negócio da empresa, do setor onde ela atua, ela precisa ficar atenta também
a essas outras regulamentações, né? E aqui também bem interessante, né, foi publicada recentemente a SEC, né, que é a Securities and Exchange Commission, que é a agência, né, que regula as empresas de capital aberto que têm ações listadas na Bolsa Norte-Americana, divulgou, né, uma nova regra recentemente de que essas empresas elas têm a obrigação de divulgar ataques cibernéticos relevantes. Então, se essas empresas sofrerem um ataque, elas precisam, no prazo de 4 dias úteis, fazer essa comunicação para o mercado. E por que isso, né? Aqui é interessante que o critério de relevância, ele também é bem diferente daquele que a gente estava tratando, que a LGPD traz, né? Aqui o centro da preocupação não é o titular. Aqui o critério da relevância é referente à importância daquele incidente para uma tomada de decisão de investimento. Então, qual que é a intenção? Que os investidores dessa empresa, eles tenham, né, o conhecimento se ocorrer um incidente, o impacto que isso pode ter, e principalmente porque, assim, isso vai demonstrar qual é a maturidade da empresa, né? Se a empresa ela tem um sistema de gestão de segurança da informação, se a empresa ela tem uma governança, né, com relação a isso. Então, isso tudo é importante porque a gente sabe que, mais do que uma obrigação legal, ter essa governança hoje, ela é essencial, até pela imagem da empresa do mercado. Os danos que podem ocorrer, né, com relação a um incidente de segurança, eles não estão limitados a danos financeiros ou a ter aplicação de uma sanção ou sofrer processos judiciais, né? Eu acho que um dano que é super relevante, que muitas vezes é muito pior do que o dano financeiro é o dano reputacional, né? Até citando aí como exemplo o caso da primeira sanção que foi aplicada, né, foi da empresa Telecom. No caso dela, não foi uma violação relacionada aqui à comunicação de incidentes, tá? Foram outras matérias, mas essa empresa ficou super famosa justamente porque foi a primeira a ser sancionada. Mesmo o valor da multa não tenha sido também expressivo, porque era uma empresa de pequeno porte, então foram 2 multas aplicadas, um total de 14 mil reais, mas a gente sabe que na mídia foi grande a divulgação, foi grande a discussão a respeito disso. Então, esse dano reputacional, ele é muitas vezes muito mais relevante para a empresa. E aqui algumas conclusões, né? Acho que alguns aprendizados que a gente pode trazer, e aí não querendo né, usar uma frase aí que é tão conhecida, mas que é real, né? Porque, na verdade, a prevenção é sempre o melhor remédio. Então, não adianta que, tendo a consciência, né, sabendo que todas as empresas estão sujeitas a, em algum momento, sofrer um incidente de segurança, é muito importante que a empresa ela esteja preparada para isso. Então, ter um sistema de gestão de segurança da informação, ter um plano de resposta a incidentes estruturado, porque quando ocorre um incidente de segurança, é um momento de crise na empresa. Então, você não vai conseguir parar, sentar e pensar, ok, o que eu vou fazer primeiro? Quem eu preciso chamar? Quem eu preciso envolver? Não, isso tudo precisa já estar muito bem estruturado, né? Eu tenho que ter a participação de quem? De uma pessoa relacionada ao negócio, que tem uma visão comercial, do jurídico, de uma pessoa técnica de segurança. Então, você precisa ter uma equipe, né, trabalhando nisso. E super importante também, né, adotar as boas práticas e a governança em privacidade e proteção de dados, porque se a empresa ela não tem mapeado onde estão os dados pessoais, onde ela armazena, quando ela trata, o que ela faz com esses dados, se ocorrer um incidente, se um determinado sistema for comprometido, e ela não tiver esse mapeamento, ela nem vai saber se existe ou não a possibilidade de ter dados pessoais ali, né? E aqui tem essa informação aí que está em parênteses, eu vou deixar para falar por último. E, ok, né? É importante essa prevenção, a conscientização também, porque a gente tem que lembrar do fator humano, né? Por exemplo, o phishing, então qualquer, enfim, empregado da empresa também está sujeito, às vezes, clicar no link e aí entra ali no sistema da empresa, né? Um agente malicioso. Ocorrido o incidente, né? O que é importante fazer? Além de todo aquele framework técnico, né? Que aí eu vou deixar para os meus colegas aí super técnicos da Tempest para falar melhor do que eu. Mas, além de toda essa parte técnica da resposta ao incidente, é importante fazer aquela avaliação, né, visando identificar se de fato eu tenho um risco ou um dano relevante e quais são os impactos para os titulares. E aí, aqui, importante, né, às vezes não vai ser possível, né, um caso exíguo, né, não vai ser possível identificar todas as informações, não vai ser possível identificar, fazer toda essa análise de risco. Qual que é o posicionamento, né, qual que é a mensagem, mais uma vez, que a NPD tem passado, né? Efetue a comunicação.
né? Ainda que ela seja feita de forma preliminar. E por que isso? Né? Por que disso? A lei traz essa obrigação. Então, a empresa ela já tem essa obrigação legal de comunicar. E aí, um outro elemento importante, né? Não dá para esquecer que essa comunicação ela pode chegar para a autoridade via a comunicação voluntária, né, dessa empresa ou via denúncia de um terceiro. Então, aquele primeiro caso que eu trouxe para vocês foi através de uma denúncia. Então, a NPD oficiou aquele órgão e aí só 3 meses depois ele veio fazer a comunicação oficial. Então, comunique. E por que comunique? Porque a comunicação ela também é considerada como um ato de boa-fé e cooperação. E qual que é a relevância disso? Quando a NPD ela vai fixar a sanção, né, quando a gente tem instaurado um processo sancionador, existe um regulamento, tá, do processo sancionador e também um regulamento que fala, né, da dosimetria, como que eu vou aplicar as sanções. Um dos critérios que são considerados para a aplicação da sanção é a boa-fé desse agente, né, é a cooperação dele durante esse processo. E, além disso, quando é aplicada uma sanção pecuniária de multa, né, que acho que aí é a linguagem que todo o mercado entende, né, quando dói no bolso, quando é aplicada uma sanção pecuniária, o fato de ter sido feita a comunicação voluntariamente é considerado uma circunstância atenuante. Então, o valor dessa multa pode ser reduzido, pode ter essa redução de 5%. E aí, como eu falei ali anteriormente que eu ia voltar, o que é super importante também? É a empresa estar preparada, né? A empresa ter essa governança. Por quê? O fato da empresa ter uma política de boas práticas e uma boa governança em privacidade e proteção de dados também é uma circunstância que atenua a sanção de multa. Ela representa aí uma redução de 20% do valor da sanção. Lógico que existe ali toda uma equação matemática, tá, que a autoridade utiliza para aplicar a pena, mas isso é importante e é até um estímulo realmente das empresas entenderem a importância de se adequar, né? Então, não deixar, enfim, não deixar para a última hora, porque no momento da crise é difícil tomar boas decisões, né? E é difícil você realmente ter uma visão clara das coisas. Então, estando organizado, tendo esse plano de resposta, já tendo adotado essas medidas de segurança, né? Fazendo toda a prevenção possível, quando ocorrer um incidente, a empresa vai estar preparada. Nunca vai ser fácil, mas a empresa vai estar preparada para responder a ele, né, ali tecnicamente, e tendo ciência aí dessa obrigação legal, também cumprir, né, essa obrigação, colaborar com a autoridade. E outro ponto importante aqui, só para finalizar, que eu nem sei se eu já passei meu tempo, mas não significa, a comunicação do incidente à autoridade não significa que vai haver uma sanção aplicada, que vai haver uma pena aplicada. Por quê? A NPD ela só vai aplicar realmente uma pena, uma sanção, se ela identificar um descumprimento da lei. Então, como nesses casos que a gente viu, a comunicação não foi no prazo razoável, a comunicação não foi completa, né, contendo ali todos aqueles itens, ou então os riscos, as medidas de segurança que a empresa adotava por si só já não eram ali eficientes, as medidas de mitigação necessárias para conter aquele dano, aquele risco não foram adotadas, então é necessário que haja uma violação. A intenção da comunicação não é ali abrir um processo contra a própria empresa e já assumir que vai levar uma sanção. Não. O objetivo, mais uma vez, eu repito essa frase ali colocada pela NPD, o objetivo é reconduzir essa empresa ou esse agente à conformidade. Então, a melhor postura é, de fato, a postura de colaboração, tá? Acho que essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês. Agradeço aí a presença e mais uma vez aqui deixo o meu LinkedIn para quem quiser me adicionar, quem quiser trocar ideias, tirar dúvidas, vou estar à disposição. Obrigada. Obrigada, Mari. Todo mundo elogiando muito a sua palestra aqui. A gente tem duas perguntas. Uma delas é do Michael, ele comenta, ele quer entender um pouquinho mais como funciona a LGPD focado mais para órgãos públicos, tá? Ele fala que ele entende que dentro dos órgãos públicos a gente acaba tendo uma baixa infraestrutura, inclusive até uma má alocação de profissionais, e que muitas vezes a gente tem um database muito grande e aí, muitas vezes, por não conseguir mitigar qualquer tipo de incidente, a gente acaba gerando oportunidades, né, para que tem algum vazamento de dados ou um consumo dessas informações de maneira equivocada. Ele entende que uma empresa privada, ela é penalizada monetariamente, aí ele queria entender como é que acontece isso quando a gente está falando do Estado.
Bom, a LGPD, ela é aplicável, tá, a órgãos públicos, né? O que ela traz é a mesma principiologia, né, que a gente aplica para as empresas privadas, então, a questão da transparência no tratamento de dados, da obrigação com relação à segurança, todos esses princípios e os direitos que são assegurados aos titulares, eles são aplicáveis, aos órgãos públicos. Existem alguns temas mais específicos que vão ser objeto, tá, de regulamentação, de aplicação. Isso está lá, se não me engano, no artigo 4º, né, da LGPD. Mas, da mesma forma, o agente de tratamento, como ele é definido na LGPD, ele pode ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, a obrigação, né, de manter aquela proteção dos dados e a obrigação de si, no caso de sofrer um incidente, ter essa comunicação, ela é a mesma para os dois, né? Existe, acho que, essa diferença que chama muito a atenção, que é a não aplicação da pena pecuniária, né? Justamente porque a gente estaria ali dentro do poder público, né? E aí isso geraria um conflito, até uma dificuldade de cobrança, né? Então, o nível de exigência, digamos assim, ele vai ser o mesmo. É claro que, como você bem colocou, os órgãos públicos, eles têm um tratamento, né? Um volume de tratamento de dados gigantesco, né? Então, assim, exige uma cautela e exige esse monitoramento, né? Mas a responsabilização, ela ocorre da mesma forma, com essa diferença, né, com relação aos tipos de penas que eu posso aplicar. E aqui é só citando, né? A gente falou da pena de multa, né, da pecuniária, mas de acordo com a LGPD, as penalidades aplicadas, elas podem ir desde uma simples advertência, que foi o que aconteceu nesse caso, até mesmo proibição de tratar dados pessoais. Então, no relatório da aplicação da segunda sanção, quando o órgão, quando a NPD vai analisando, né, para fazer a aplicação da sanção e classifica ela ali como grave, ele coloca, bom, como eu não posso aplicar a pena de pecuniária, o que que resta ali para eu aplicar? A pena de advertência, a de publicização dessa infração, que aí, assim, se você for pensar o impacto disso, né, já existia uma comunicação no site, e aí a proibição, o bloqueio da utilização dos dados ou a proibição dos dados. Como aquele órgão, enfim, se você proibi-lo de tratar dados, simplesmente ele não tem relevância, ele cumpre ali também um papel social, não era uma penalidade que traria ainda um maior prejuízo, né, para aqueles beneficiários, para aqueles titulares. Então, por isso que na aplicação a NPD optou ali por aplicar a advertência como uma medida corretiva. Eu espero que eu tenha respondido, mas qualquer coisa, Michael, você pode me procurar e a gente pode seguir essa conversa. Mari, tem mais uma pergunta, e eu acho que pelo tempo vai ser a última mesmo. Eu tô vendo aqui no chat que só tá mesmo felicitação aí, parabéns pela apresentação. Quem fez a pergunta foi o Leandro Carvalho. Ele quer entender o seguinte: uma empresa ela tentou fazer a comunicação para o indivíduo, né? Que os seus dados foram vazados, mas não conseguiu contatar a tempo, não conseguiu contatá-lo de maneira adequada. E ele quer entender como que a NPD ou até mesmo a empresa deve agir nesses casos. O que é importante aqui, né? Nesse caso que você trouxe, a empresa tentou fazer essa comunicação. O que a lei traz o ideal é que essa comunicação ela seja individualizada, né? Se você conseguiu identificar quais foram os titulares afetados, faça essa comunicação. Ambos os órgãos, né, nesses casos que eu citei, durante o processo, eles justamente trouxeram essa argumentação. Eu tive dificuldade para fazer. Mas aí aqui, mais uma vez, reforçando esse caráter, essa postura de colaboração, né? Se você acessar, né, esse relatório, foram diversos ofícios que a NPD enviou para essa empresa, né, determinando a comunicação e concedendo prazos para a comunicação. Então, assim, a autoridade ela não foi irrazoável. Então, ela entendeu que a partir do momento que aquele órgão disse que ela conseguiu identificar e que ela conseguiu validar os dados de contato daqueles titulares, então faça a comunicação, comprove que você fez a comunicação. E isso é importante, porque a autoridade, quando ela vai avaliar, e isso a gente tem visto, tá, nas interpretações, né, nos relatórios de instrução, ela vai justamente verificar a colaboração, né, dessa empresa. Então, nesse caso, se a empresa comprovar que ela fez uma comunicação, uma postagem no meio, né, de comunicação social. Isso já é uma publicização. E aí ela tentou comunicar de forma individualizada o titular, não conseguiu, ou porque os dados que ela possuía daquele titular não estavam atualizados, ou porque tinha um erro, a comunicação voltou. Eu entendo, até pela postura que a NPD vem adotando,
que ela não vai considerar isso como uma violação, né, como um descumprimento. Até porque, mais uma vez, a intenção da NPD é sempre de colaborar, de reconduzir essa empresa à conformidade. Então, acredito que num caso como esse, pela postura que vem sendo adotada, não seria considerada uma violação, uma infração, porque estaria demonstrado que a empresa colocou esforços para cumprir a sua obrigação legal, né? E a comunicação ali via site, ela atende também, né, o objetivo, ainda que de forma não tão específica, mas atende a esse objetivo e vai possibilitar os titulares atendidos em algum momento entrar em contato com o encarregado e ter maiores informações sobre esse incidente. Perfeito,